Olá, amigos do Estudo do ESD. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje estaremos estudando no módulo terceiro do Tomo Único Complementar, o roteiro quarto, que trata da natureza das comunicações mediúnicas. Então, a gente verá que este capítulo, que também faz parte desse módulo terceiro, ele está dando toda uma introdução ao estudo da mediunidade. Então, nós podemos ver que nas casas espíritas, muito se insiste para que as pessoas, primeiramente, façam o estudo do ESD, que é o estudo da doutrina espírita, para depois adentrarem no estudo da mediunidade. Então, por estes capítulos, nós podemos ver como é importante realmente que o ESD seja feito antecipadamente, porque ele já vem trazer os conceitos básicos para compor uma base mais sólida de conhecimento, de aprendizado, para partirmos ao estudo da mediunidade. Então, esse assunto, ele inclusive está também no livro dos médiuns, em que a gente o trabalha, e é um capítulo específico do livro dos médiuns. Então, nós ressaltaremos aqui os principais trechos para serem tratados, de forma que a gente possa entender de uma forma simples, mas que lá na frente a gente poderá se aprofundar melhor no estudo da mediunidade. Então, natureza das comunicações mediúnicas. As comunicações que recebemos dos espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou frívolas, consoante a natureza dos que se manifestam. Então, bons espíritos trarão boas comunicações. Espíritos imperfeitos trarão comunicações levianas, obscenas, chulas, vulgares, de brincadeira, né? No caso dos zombeteiros. Os que dão provas de sabedoria e erudição são espíritos adiantados no caminho do progresso. Os que se mostram ignorantes e maus são os ainda atrasados, mas que com o tempo hão de progredir. Então, como a gente fala, às vezes as pessoas gostam muito de falar de determinismo, o único determinismo que nós temos é a perfeição. Então, apesar de hoje eles serem imperfeitos, eles vão chegar, sim, à ordem maior do progresso, como todos os outros. Só que uns vão mais rápido, outros vão mais lentamente, mas cada um ao seu tempo. Os espíritos só podem responder sobre aquilo que sabem, segundo o seu estado de adiantamento, e ainda dentro dos limites do que lhe é permitido dizer-nos, porque há coisas que eles não devem revelar, por não ser ainda dado ao homem tudo conhecer. Então, mesmo esses espíritos elevados, que trouxeram comunicações, que vieram compor o corpo da doutrina espírita, por exemplo, as respostas dadas no livro dos Espíritos, algumas comunicações que foram depois compiladas para o Evangelho segundo o Espiritismo e demais obras kardecianas, a gente pode ver que eles trazem, mesmo que eles possuam um conhecimento a mais, eles trazem aquilo para que, em que a gente estivesse preparado para receber aquele conhecimento, aquela mensagem, né? E ainda assim, ainda nos é tão incompreendida, né? Há muitas coisas que ainda as pessoas não assimilaram a profundidade daquele conteúdo e que ainda assim persistem em seguir pelo caminho tortuoso. Mas a questão é que eles trazem aquilo que é em conformidade ao nosso estado evolutivo e que a gente possa realmente assimilar da melhor forma. Um caso interessante que a gente pode ver são as obras de André Luiz, que ele fala sobre a vida no mundo espiritual, e uma obra bem difícil de se compreender é Mecanismos da Mediunidade. Quem ainda não viu esse livro, leia,
e verá como ele já é de uma profundidade bem maior do que o livro Nos Domínios da Mediunidade. Porque no Mecanismos, ele começa a tratar de uma forma muito mais científica, do ponto de vista da física, da química, da fisiologia. Então, ele traz algo de uma profundidade tão mais avançada que para nós ainda é muito difícil compreender o que está contido naquela obra. Então, eles vêm trazer de forma que seja realmente útil para nós aplicarmos o conhecimento. Então, não é simplesmente lançar a ideia, é que a gente possa realmente assimilá-la. Dessa forma, as manifestações mediúnicas dos desencarnados hão de refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes, da mesma forma que os encarnados. Então, um encarnado que seja uma pessoa séria, moralmente elevada, estudiosa, né, que tem um grau de sabedoria, ela não vai trazer um conteúdo chulo, vulgar, e nem vai participar de eventos e coisas que estejam congregando ideias baixas, né? Ele sempre vai estar afinado àquilo que é da mesma ordem e elevação que ele. Da mesma forma são os espíritos. Da diversidade de qualidades e aptidões dos espíritos, resulta que não basta dirigirmos-nos a um espírito qualquer para obtermos uma resposta segura a qualquer questão. Ou seja, ele precisa saber sobre o assunto para nos responder de uma forma mais legítima possível. Porque, acerca de muitas coisas, ele não nos pode dar mais do que sua opinião pessoal, a qual pode ser justa ou errônea. Se ele é prudente, não deixará de confessar a sua ignorância sobre o que não conhece. Ou seja, um espírito elevado, se lhe é feita uma pergunta no tocante a um assunto que ele não tem profundidade, ele vai dizer que não sabe com profundidade daquele assunto. Ele tem humildade para dizer isso. E, inclusive, diz que podemos consultar um outro espírito que tem um conhecimento melhor sobre aquilo do que ele. Já se ele é frívolo ou mentiroso, responderá de qualquer forma, ou seja, sem se preocupar com a verdade ou se vai atingir alguém ou não. Se é orgulhoso, apresentará suas ideias como verdades absolutas. Então, do mesmo jeito que os encarnados orgulhosos têm os seus conceitos muito arraigados, cristalizados, seus preconceitos, quando ele desencarna, ele permanece da mesma forma, com o seu comportamento, e muitas vezes não admite que venham outros espíritos instruí-lo e, inclusive, revelar-lhe a verdade. Por quê? A gente muitas vezes está tão preso àquela crença que faz parte da nossa identidade, do nosso ser, que nós não estamos preparados para saber a verdade, porque isso causa uma desconstrução do nosso ser, e nem todos estão preparados para isso. Então, vejam como é interessante e é importante o estudo para que a gente vá se deslindando dessas amarras que ainda existem em nós, de cunho psicológico mesmo, de que a gente muitas vezes está preso a crenças e a verdades que não são as verdades absolutas, mas a gente crê que assim é. Então, a gente deve estar preparado, sim, aberto, né, para novas oportunidades de aprendizado. É de necessidade que bem conheçamos o caráter daqueles que estão em relação conosco. Reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica e isenta de contradições. Nela se respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a mais pura moral. Ela é concisa e despida de redundâncias. Então, a gente pode observar como tem alguns espíritos elevados que, com pequenas frases,
com pequenos trechos, nos trazem um grande conhecimento, de uma grande profundidade, em que é totalmente o oposto dos espíritos inferiores ou imperfeitos, que muito falam e pouco dizem, né? Não há profundidade, é apenas redundância. Então, no caso dos espíritos pseudo-sábios, os quais alguns demonstram algum determinado conhecimento e até mesmo conseguem nos enganar, nos mistificar, no sentido de uma palavra bem articulada, de uma linguagem muitas vezes que parece rebuscada, mas pelo passar, né, do tempo, ele acaba sendo desmascarado porque ele é muito limitado. Tudo aquilo, tanto o seu comportamento na linguagem, como também no conhecimento. Então, fica muito limitado. E até porque ele, quando percebe que vai ser desmascarado, ele começa a se revoltar. Então, a diferença entre esses espíritos realmente sábios para os pseudo-sábios é essa. Por isso que mais à frente ele vai falar sobre a questão da perseverança e da regularidade que se deve ter de comunicação com esses espíritos elevados para que a gente possa realmente confirmar as ideias. No caso dos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vácuo das ideias é quase sempre preenchido pela abundância das palavras. Como eu falei, ele acaba muito falando, mas pouco dizendo. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à ação moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda manifestação de malevolência, presunção ou arrogância são sinais incontestáveis da inferioridade dos espíritos. Em 4 categorias principais se podem agrupar os matizes que as comunicações, né, apresentam. Segundo os caracteres, podem se dividir em grosseiras ou frívolas, que vêm fazer parte de um mesmo grupo, que poderíamos falar de reuniões não sérias, e também as sérias e instrutivas, em que as instrutivas seria um subgrupo dentro das comunicações sérias, em que as instrutivas fazem parte dessas sérias. No caso das grosseiras, a gente pode ver que repugnam a quem quer que não seja inteiramente baldo da delicadeza de sentimentos, pela razão de que, acordemente com o caráter dos espíritos, são reuniões triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Então, são para quem tem um tato de delicadeza, de educação, vê que esse tipo de comunicação, ela é muito, muito vulgar, muito grosseira, muito malévola, que não traz realmente um conteúdo útil. Então, já se vê que não está fazendo parte de uma comunicação séria. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. O seu horizonte moral é limitado, a perspicácia restrita, e eles não têm das coisas senão uma ideia muitas vezes falsa e incompleta. E, além disso, se conservam ainda sob o império dos prejuízos terrestres, que eles tomam muitas vezes por verdades. Então, a gente falou sobre isso agora. Inclusive, eles não se preocupam em trazer aquilo que é opinião própria dele, a verdade dele, e ele traz até como uma verdade absoluta. Por isso, são incapazes de resolver certas questões. E podem induzir-nos em erro, voluntário ou involuntariamente, sobre aquilo que nem eles mesmos compreendem. Porque tem uns que são ignorantes, mas agem de boa fé. Eles não são propriamente maus. Eles apenas não conhecem a verdade, não têm um conhecimento mais aprofundado e também não se preocupam muito em se estão falando a verdade ou não estão, simplesmente falam aquilo que é da sua opinião. Ou seja, eles
não fazem propriamente por maldade, mas simplesmente por ignorância. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, acrimônia, é indício característico da inferioridade e do embuste, se o espírito se apresenta principalmente com o nome respeitável e venerado. Aí sim, é algo bem mais grave, porque ele está realmente querendo realizar um embuste, está querendo realizar uma mistificação quando ele se apresenta com um nome elevado e a sua comunicação demonstra exatamente o contrário. No caso das comunicações frívolas, elas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, até mesmo maliciosos, mais do que maus, e nenhuma importância ligam ao que dizem. Então, a gente pode ver como é muito parecido com a comunicação grosseira. A verdade é o que menos os preocupam. Daí o maligno encanto que acham em mistificar os que têm a fraqueza, e mesmo a presunção de neles crer sob palavra. Porque há pessoas que consultam os espíritos sempre acreditando que por ser um espírito que tudo vê, então ele tudo sabe. Então acha que tudo que ele vai trazer para nós é absolutamente verdade. E aí é onde está o grande erro. Há muitos médiuns, inclusive, que entram nos processos de obsessão e vira facilmente uma fascinação porque acredita em tudo que os espíritos lhe dizem. E acredita que aquilo que o espírito está insuflando, né, para o seu ego, para a sua vaidade, é realmente uma comunicação legítima e que é para o seu bem. Então, simplesmente porque foi um espírito que trouxe essa mensagem. Então, tenhamos muito cuidado, e aí onde está, por isso que eu reforço em todas as aulas, por isso que aí está a importância do estudo, que é como nos auxilia a gente saber identificar onde está, né, imiscuído esse engano, esse erro e essa diferença. As pessoas que se comprazem nesse gênero de comunicações naturalmente dão acesso a esse tipo de espírito, que são levianos e falaciosos. Então, são pessoas que também iam para se divertir, né? Tem apresentações em teatros, em que tanto as pessoas iam para se divertir, como os espíritos iam para divertir as pessoas. Então, eles se submetiam a isso e sabiam que estavam ali zombando dos encarnados e sem medir muitas consequências. Delas se afastam os espíritos sérios, do mesmo modo que na sociedade humana os homens sérios evitam as companhias dos doidivanas. As frivolidades das reuniões, desse tipo de reunião mediúnica, dá como resultado atrair os espíritos levianos que só procuram ocasião para enganar e mistificar. As reuniões dessa natureza fazem sempre mais mal do que bem, porque afasta da doutrina um maior número de pessoas do que atraem, além de que prestam-se à crítica dos detratores que assim acham fundados motivos para zombarias. Então, se você quer um meio de adquirir, de angariar novos prosélitos para a doutrina, você quer convidar uma pessoa que é totalmente incrédula, com certeza este é o meio menos indicado a se seguir, levando-a para uma reunião frívola, uma reunião grosseira, ao qual os espíritos estão se submetendo a todo tipo de brincadeira, de embuste, ao qual aquela pessoa que não crê irá sair muito mais com a imagem negativa do que vem a ser a doutrina do que acreditando. Então, se você quer que uma pessoa dessa realmente entenda um pouco melhor, façam como Kardec fazia, né, em que ele primeiro dava uma instrução do que vinha a ser o fenômeno mediúnico, explicar como ele ocorria, do ponto de vista mesmo científico e metódico, com método científico, e que depois é que levava a pessoa até a reunião.
Ainda assim, em comunicações sérias, haviam aqueles que não continuavam não acreditando. Mas são pessoas que realmente, elas, como eu falei, estão muito arraigadas aos seus conceitos e elas não estavam abertas a novos aprendizados. No caso das comunicações sérias, são ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que isenta de frivolidade, de grosseria, objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, é, por esse simples fato, uma comunicação séria. Como de caráter particular? Porque às vezes a comunicação era dedicada a alguma pessoa ou determinado assunto em particular e ainda assim é considerado uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre que podem enganar-se de boa fé. Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Então, os próprios espíritos superiores, eles nos indicam que nós utilizemos da universalidade das comunicações. Ou seja, se um determinado espírito trouxe uma opinião ou um conhecimento a respeito de determinado assunto, ele mesmo indica para que se consulte outros espíritos a respeito daquele assunto. E a partir dali é que aquela informação é compilada para nos trazer a instrução útil. No tocante a comunicações sérias, cumpre se distingam as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é fácil, porquanto exatamente a sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos, como eu falei anteriormente, ou pseudo-sábios, procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. Isso acontece muito. Inclusive, há obras publicadas com o nome de determinados espíritos e que a gente vê pelo conteúdo da obra que não é daquele espírito, não tem condições de ser daquele espírito. Então, é um espírito embusteiro que está fascinando aquele médium que escreveu a obra, serviu de instrumento para aquela obra, mas que a gente vê que realmente não tem condições de ser um conteúdo daquele espírito que se diz ser. E para melhor acreditados se fazerem e maior importância ostentarem, não escrupulizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes e até com os mais venerados. Esse é um dos maiores escolhos da ciência espírita prática. Então, observemos. Há obras por aí que dizem que está lá como sendo uma comunicação de Jesus, e inclusive o prefácio da obra é de Maria de Nazaré. Gente, muita atenção. Comunicações instrutivas são as sérias, cujo principal objeto consiste no ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre ciências, moral, filosofia, etc. Então, ele vai trazer uma instrução que vem nos ensinar algo a mais, um novo aprendizado. São mais ou menos profundas conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Por que desmaterialização do espírito? Porque quanto mais desmaterializado ele for, menos ele vai trazer opinião própria, opinião pessoal. E menos a sua cultura estará influenciando sobre esse conhecimento, essa opinião. Nós podemos ver um caso interessante de alguns daqueles que vieram compor o corpo da doutrina espírita, das obras, em que foram ex-padres, ex-bispos, né, foram membros da igreja. E aí a gente pode ver na comunicação deles que eles ainda trazem muitas ideias do Deus de punição, trazem a ideia de pecado. E aí a gente pode distinguir como ainda faz parte deles essa questão da cultura. O seu conhecimento ainda está muito atrelado à sua cultura e às suas últimas reencarnações. A gente pode ver no próprio Emmanuel,
né? Ele traz muito ainda do Padre Manuel da Nóbrega, que ele fala muito, como se fosse, em algumas mensagens, ele fala como se fossem sermões, ao qual ele está trazendo a instrução como se fosse um sermão. Então, a gente pode ver como a cultura daquele espírito ainda influencia muito nas suas comunicações. Para se retirarem frutos reais dessas comunicações, precisa que elas sejam regulares e continuadas com perseverança, porque é nessa continuidade que se pode identificar a legitimidade daquele espírito que está trazendo aquela comunicação. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e lhes secundam os esforços, deixando os espíritos levianos a tarefa de se divertirem, os que em tais manifestações só veem passageira distração. Então, chega um ponto que esses espíritos levianos, eles se cansam. Quando eles veem que a pessoa está realmente tendo interesse em se instruir e em dar continuidade a um trabalho sério, os espíritos levianos se afastam, porque eles não conseguem se divertir o quanto eles gostariam. Unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. Como eu falei, os pseudo-sábios, eles não conseguem manter por muito tempo aquele jogo, né? Porque chega um ponto que tudo lhe é limitado, ele não consegue fingir por muito tempo. Se para julgar os homens se necessita experiência, muito mais ainda é esta necessária para se julgarem os espíritos. Imagine, né? O conceito espírita de reunião mediúnica está necessariamente associado da reunião instrutiva, conforme os seguintes esclarecimentos de Kardec. Então, as reuniões mediúnicas, a gente pode tratá-las como sérias e instrutivas. Há reuniões que elas são feitas puramente de estudo, e há outras que elas vêm como reuniões sérias, mas são de atendimento aos espíritos que se encontram em sofrimento. Ela não deixa de ser séria, porque há espíritos imperfeitos se manifestando para serem atendidos. Então, saibamos distinguir, tá? A primeira de todas é que sejam sérias na integral acepção da palavra. Importa se persuadam todos que os espíritos cujas manifestações se desejam são de natureza especialíssima, que não podendo o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem ao mal, quem quiser obter boas coisas precisa dirigir-se a bons espíritos. Então, mesmo que as reuniões mediúnicas hoje sejam de atendimento aos espíritos sofredores, principalmente, né, porque há vezes que numa reunião mediúnica há uma miscelânea, né, há espíritos elevados, que são os mentores da casa, vêm trazer alguma instrução, que se apresentam, e também aqueles que são os espíritos sofredores, ou que às vezes nem sabe que desencarnaram. Então, a gente, só pelo simples fato de ser uma reunião séria, e a gente se dirigir aos bons espíritos, a gente é secundado nos nossos esforços por eles. E aí a gente tem o êxito do trabalho, o êxito na reunião. E não basta que se evoquem esses bons espíritos. Então, não basta a gente dizer, olha, gente, nós vamos hoje fazer uma reunião séria. Se essa reunião não é composta por membros sérios. Então, as pessoas que fazem parte da reunião precisam ser pessoas sérias, que estão ali não por vã curiosidade, não sem nenhum tipo de conhecimento, de inexperiência. Não. É necessário realmente que seja composto por membros dedicados, que querem se instruir, que estão indo não por motivos particulares, que isso também é muito importante, mas para realmente auxiliar. E aí é que tem a influência moral do médium também, que é tratado no estudo da mediunidade, que a gente já trabalhou sobre isso. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias, para que eles assintam em vir. Ora, a assembleia de homens, levianos e superficiais, espíritos superiores não virão,
como não viriam quando vivos. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Ou seja, quando realmente as pessoas estão interessadas em realizar o trabalho de forma de benefício, né, de utilidade para a coletividade, para todos, para atender os espíritos, para auxiliar os encarnados que estão necessitando receber aquela instrução, e enfim, que não seja puramente com interesse próprio. Bom, gente, espero que tenha ficado bem compreendida a nossa aula de hoje, que tenha sido útil e daremos continuidade ao nosso estudo, como sempre, com muita alegria, com muito carinho e com muito cuidado. Muita paz a todos e até a próxima. Tchau, tchau.